Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham em sua presença, funcionários dessa casa, ex-vereadores, o que me traz à tribuna são coisas rápidas, mas os senhores sabem que eu quero cumprimentar os internautas também que estão nos acompanhando, né? A imprensa que sempre nos prestigia, e eu tenho assistido algumas coisas, eu não costumo entrar nessa bola dividida, porque eu acho que o Brasil hoje está numa situação bastante complicada. Mas eu não poderia deixar de vir aqui e colocar o meu desencanto, a minha aversão em relação a algumas coisas que estão acontecendo a nível nacional. Vejam os senhores de que existe uma lei que diz, todos os senhores sabem, conhecem a lei, que ela diz que em ano eleitoral não pode ser concedido aumento para ninguém. Mas como o governo brasileiro, até provavelmente procurando fazer uma média, sabendo que o déficit público do Brasil hoje se encontra na faixa de 171 bilhões de reais, e vem explicar para todo mundo de que esse aumento que foi concedido agora, que chega a atingir uma classe em 41%, se nós temos um déficit, quer dizer, tirar um bando lá de pilantra que estava no governo brasileiro e colocar no outro. Se o governo que assumiu agora diz que tem um déficit de 171 bilhões de reais, ele não poderia, então, mas diz que já estava dentro desse déficit, esse aumento de 51 bilhões de reais vai aumentar agora com esse até 41% que vai ser dado. Eu acho que o presidente do Brasil se acovardou quando o projeto foi para lá. Mas o que eu quero dizer, vereador Fernando Malon, de que quando não é que por ele não tem eleição a nível de governo, de deputado federal, estadual, então pode ser concedido o aumento. Mas esse aumento tem um efeito cascata. Ele atinge as câmaras de vereadores. As câmaras de vereadores, vou explicar por quê. As câmaras de vereadores que têm o seu aumento vinculado ao salário dos deputados, eles vão sofrer aumento. Vai dar um aumento. Essas câmaras que nós não temos, não é o nosso caso, nós não temos. Mas os aumentos, ele é um efeito cascata e ele atinge a Câmara dos Deputados. Então, atingindo a Câmara dos Deputados, os vereadores automaticamente que têm o seu aumento relacionado ao salário do deputado estadual, eles vão ser aumentados. Então, aí que a minha interpretação não fecha o meu modo de entender. Mas eu gostaria de, se os senhores me permitissem, só ler uma opinião aqui do editorial da RBS, que colocou agora na sexta-feira o editorial, e como eu gosto de política, eu sempre acompanho todos os fatos e as narrativas políticas, eu vou ler para os senhores. Aplaudida pelo presidente interino Michel Temer, a decisão da Câmara de aprovar um pacote bilionário de reajustes salariais para servidores públicos de carreiras melhor remuneradas, negociado ainda pela presidente afastada Dilma Rousseff, vai na contramão do discurso da austeridade fiscal. Pesaram na decisão a força de corporações influentes que vinham há algum tempo cobrando o reajuste e a intenção de um governo já às voltas com múltiplos conflitos de evitar confronto com o funcionalismo. Mas por mais que os vencimentos de algumas categorias possam estar defasadas, tudo é lamentável na decisão, da incompatibilidade com a situação financeira do setor público até a falta de transparência sobre o impacto nas contas oficiais, que é desconhecido e será bancada pela sociedade brasileira. Recém-empossado, o governo interino alegou
o pior dos mundos na contabilidade governamental para garantir no Congresso a elevação do déficit de 170,5 bilhões neste ano, atribuído a equívocos da gestão anterior. Surpreende, portanto, que a toque de caixa e de madrugada a Câmara aprove nada menos do que 14 projetos, garantindo reajustes salariais até 41% para todos os poderes. Em consequência, o teto dos servidores, que equivale ao valor percebido por ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, passa de R$ 33 mil por mês para R$ 39,2 mil por mês, com efeito em cascata que se estenderão para todos os estados. O surpreendente é que, sequer tenha sido feito um cálculo de impacto financeiro nas contas públicas, a única certeza é de que será considerável e vai se estender por muitos anos. Além do despropositado, para o momento, a aprovação de verdadeiras pautas bombas, como o aumento salarial bilionário, exigiria mais debate de preferência, à luz do dia, e um mínimo de transparência. Governantes não podem se render tão facilmente a pressões de corporações que desequilibram ainda mais os sacrifícios exigidos dos setores públicos e privados. Aí me veio a lembrança do que Rui Barbosa escreveu há muitos anos atrás. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Muito obrigado. Como diria o nobre vereador, é o fim da picada. Então, seguimos as conduções do trabalho da mesa diretora ao vereador, presidente dessa casa, Edmar Salomão. Resumindo o trabalho da mesa diretora, agradeço ao vereador Ortiz, se é o fim da picada mesmo. Solicito ao vereador Claudimar Voltor para sorteio do próximo vereador. Número 2, vereador Fernando Malon. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 10 minutos para as suas colocações.